A pergunta que muitos torcedores do Vasco fazem nesse momento é como o Vasco foi de grande potência do futebol brasileiro, de um dos times mais temidos do Brasil, ali por volta de 98, 99, 2000, agora para um time que realmente acaba virando até piada nacional. Hoje todo mundo faz meme com o Vasco, hoje todo mundo faz piada com o Vasco, todo mundo tira sarro. E foi o Vasco que se colocou nessa própria situação. Hoje eu trago números aqui que são chocantes, mas que são importantes para a gente refletir sobre o que está acontecendo com o Clube de Regatas Vasco da Gama, para o torcedor enfim se tocar e ver como o Vasco está no fundo do poço. Para vocês terem noção, nas últimas 10 temporadas do Vasco, já contando com a temporada de 2022, cara, 2013, vamos lá, 2013 o Vasco foi rebaixado para a segunda divisão. 2014 o Vasco jogou a Série B. Em 2015, ano que o Vasco tinha voltado, caiu de novo para a Série B. Em 2016, jogou a Série B. Em 2017, o Vasco conseguiu ir para a Libertadores, ali por conta de G9 e tudo mais. Eu acho que foi o melhor ano, sem sombra de dúvidas, do Vasco nessas últimas 10 temporadas. Aí já em 2018, com o Vasco na Libertadores da América, foi uma temporada muito ruim. Uma temporada muito abaixo, totalmente mal planejada, e o Vasco se salvou do rebaixamento na última rodada, ficando em 16º, aquele time do Maxi Lopes. Eu acho que vocês se lembram, né, galera? Aí em 2019 o Vasco ficou em 11º, foi quando o Luxemburgo ali meio que colocou ordem na casa. Em 2019 o Vasco ficou em 11º. Em 2020 o Vasco foi rebaixado para a Série B. Em 2021 o Vasco jogou a Série B e em 2022 o Vasco tem 99,50% de chance de jogar a Série B de 2022. Cá entre nós aqui vascaínos, cara, a gente não tem a menor esperança de que esse time vai vencer esses 5 jogos e que alguém lá de cima vai tropeçar. A gente sabe que isso realmente não vai acontecer, que o Vasco não desempenha futebol para ganhar esses 5 jogos. Pelo contrário, o Vasco desempenha futebol ali para vencer no máximo 1, 2 jogos desses 5. O Vasco não vem jogando bem, o time é ruim, o elenco é fraco, o presidente é fraco, a diretoria é fraca, tá tudo errado no Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas aí você fica se perguntando como o time que, pô, foi campeão de Libertadores da América, campeão de Mercosul, campeão brasileiro, o Vasco tinha os melhores jogadores do país, Edmundo, Romário, Juninho Pernambucano, um time assim excepcional. O Vasco tinha tudo para ter entrado ali nos anos 2000 e ter se transformado na maior, se não a maior, uma das maiores potências do futebol brasileiro, não só do futebol brasileiro, né, da América como um todo. O Vasco tinha potencial para isso, tinha torcida, tinha time, tinha receita para isso naquela época, mas a pergunta que não quer calar, como o Vasco, se transformou nisso, cara? Nos últimos 10 anos o time com campanhas de time pequeno, de time minúsculo, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Como o Vasco se transformou nisso e agora 2 anos seguidos na Série B? Eu acho que a resposta é simples, né? Primeiro, o primeiro ponto de tudo, o que tá errado, assim, que tem de mais errado e mais podre no Vasco é que no Vasco, quando tem eleição para presidente, ou até mesmo quando não tá tendo eleição para presidente, a briga é apenas pelo poder. Nunca é para colocar o Vasco no topo novamente. Você nunca vê ninguém se unindo ali, vamos colocar o Vasco lá em cima, vamos dar um jeito realmente de tirar o Vasco dessa situação que se encontra nas últimas 10 temporadas, eu diria até ali que nos últimos 15 anos. Vamos tirar o Vasco dessa situação, vamos colocar o Vasco de novo no topo, porque o Vasco tem torcida para isso, o Vasco tem mídia para isso, o Vasco é um dos maiores clubes do Brasil, assim, em relação à mídia ainda, apesar de viver 10 anos aí caindo e subindo para a Série A, né? Você não vê isso, muito pelo contrário, você vê pessoas brigando apenas pelo poder para falar, eu sou o presidente, eu não sou o presidente, eu mando, eu desmando, eu faço isso, eu faço aquilo com o Vasco. A luta se tornou apenas essa. E o segundo ponto, o Vasco sempre teve uma das maiores receitas ali de TV do futebol brasileiro. Sempre foi um time que teve um dos maiores patrocínios também do futebol brasileiro, porque tinha torcida para isso e até hoje tem torcida para isso. E também brigava por títulos, então todo mundo queria patrocinar o Vasco recebia bem da TV. Mas mesmo assim o Vasco foi mal administrado. E o Vasco sempre gastou mais do que tinha. Sempre gastou mais do que ganhou. Ou então preferia gastar em outras coisas e não com o essencial. E com isso foi se
acumulando uma dívida que vai se tornando uma bola de neve. Todo ano a dívida do Vasco cresce, nunca diminui, e a gente acaba não vendo muita projeção de como o Vasco pode sair dessa situação do jeito que se encaminha. Com essa diretoria, com todas as diretorias passadas também, ninguém conseguiu colocar o Vasco de volta aos trilhos de ser um time campeão. O Vasco sempre gasta mais quase toda a temporada do que ganha, do que recebe. E como você já tem uma dívida muito grande, ela só vai aumentando. Todo ano aumenta um pouquinho. Aumenta. E quando você vê, é algo impagável como está nos dias de hoje. Mas apesar do Vasco ter essa dívida gigantesca e tudo mais, o Vasco, 10 anos, quase sempre o Vasco teve um dos 10 elencos mais caros ali do futebol brasileiro. Quase sempre, mesmo nos anos que o Vasco foi rebaixado, o Vasco montava ali um dos 10 elencos mais caros do futebol brasileiro e mesmo assim conseguia cair. Então, é falta de planejamento, é você contratar mal, você gasta com jogadores inúteis e depois a dívida fica pro clube. A dívida fica pro clube, cara. Pra você rescindir contrato, salário atrasado, que depois o jogador coloca na justiça. Então é muita coisa de errado que vem acontecendo nesses últimos 15 até 20 anos com o clube de regatas Vasco da Gama. Claro, tem muita culpa do Eurico Miranda, tem muita culpa do Campelo, tem muita culpa do Dinamite também como presidente do Vasco. Todos eles só tornaram essa dívida do Vasco maior e maior e maior. Nenhum deles pegou e diminuiu, porra. Diminuir 30% da dívida do Vasco, pô, já seria bacana pro time conseguir se reerguer, mas não. E a projeção é muito ruim para 2022. Por que a projeção é muito ruim para 2022? Porque o time do Vasco, que esse ano podia montar um elenco, entre aspas, um pouquinho mais caro, um elenco melhor, se nem podendo gastar mais conseguiu subir, imagina quando poder gastar menos. As contratações que o Vasco vai fazer novamente devem ser de refugos, com a manutenção dessa diretoria. E foi assim que o Clube de Regatas Vasco da Gama saiu de time mais respeitado, entre os mais temidos da América, time que fazia jogo duro com o Real Madrid, que ia pro Mundial de Clubes e rivalizava, jogava de peito aberto, jogava pra cima, pô, Real Madrid, eu vou te encarar de peito aberto porque eu sou o Vasco também. Ganhava do Manchester United. Agora o Vasco se tornou um time que não ganha nem do Brasil de Pelotas, não ganha do Londrina, perde de forma vergonhosa o São Januário pro CSA e é de mal a pior. Quem sofre é o torcedor. Uma coisa que eu vou te contar, não sei se você já sabia, mas jogador não se importa. O jogador sabe que ano que vem ele já está em outro clube. Presidente, diretoria também não se importa. Ninguém se importa com o Vasco. Só que se importa é o cara que ama o clube. O cara que mesmo nessa situação terrível não abandona o Vasco por nada. É triste, cara. É triste você ser vascaíno em 2021. Quem diria que a gente ia chegar nesse ponto. É muita humilhação, cara. Mas é isso, cara. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham compreendido. Vejam como é complicado, né? Nos últimos 10 anos, nas últimas 10 temporadas, o Vasco jogou aí mais a Série B praticamente do que a Série A. E quando vai pra Série A, é rebaixado. Mas esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like, compartilha. É muito importante que você compartilhe esse vídeo em grupos de WhatsApp do Vasco, com seus amigos, com seus colegas, para todos entenderem a situação que o Vasco se encontra. E o único que pode salvar o Vasco somos nós. Os únicos. Um grande abraço do Francesco. É nóis e fui.